Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos falar sobre relacionamento sexual à luz da Bíblia. Ficou interessado? Então não sai daqui, porque nós já estamos estudando a Bíblia. Relação sexual ou imoralidade sexual? Este é o título do nosso estudo de hoje e o texto de referência se encontra em 1 Coríntios 6, versículos 12 a 17. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve sobre várias questões, e entre elas as questões ligadas a relacionamentos entre pessoas. Nos capítulos anteriores a 1 Coríntios 6, Paulo fala veemente sobre um relacionamento indevido entre uma mulher com o filho de seu marido, provavelmente uma madrasta com um filho que não era seu. Paulo confronta a igreja por ter ficado inerte diante dessa relação imoral e os exorta fortemente a deixarem o orgulho de lado e tratarem o caso com o rigor que merecia. Paulo então chega às questões ligadas aos relacionamentos íntimos, dentro e fora do casamento, dando instruções sobre ambos. E aí no versículo 12 do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele fala que tudo é lícito, uma vez que o ser humano foi dotado do livre-arbítrio e tem poder de escolher sobre o que fazer com a sua vida. O ser humano pode se relacionar com quem ele quiser e da forma que ele quiser, pois ele é livre para fazer o que bem entender com o seu corpo. Porém, quando se trata de um filho de Deus, nem tudo convém. E como filhos de Deus e servos de Cristo, não podemos nos deixar dominar diante do que o mundo nos apresenta. E temos total responsabilidade sobre o cuidado com o nosso corpo, que é o santuário do próprio Deus. Paulo, então, tenta explicar sobre a atenção que devemos dar ao nosso corpo, principalmente quando nos relacionamos intimamente com alguém, pois isso pode comprometer drasticamente o nosso propósito de vida em Cristo. Então ele tenta colocar uma perspectiva de raciocínio humano, simples, quando ele compara dois órgãos do corpo humano. Aí ele argumenta, assim como o estômago está para alimento, ou seja, foi formado, preparado para a digestão, na medida que o ser humano sente necessidade de comer, então os órgãos sexuais foram formados e preparados para o sexo, na medida que o ser humano sente necessidade disso. Ou seja, se comer é uma função natural, atividade sexual também o é, proporcional aos nossos desejos, independente de circunstâncias, certo? É errado, e Paulo confronta exatamente isso, pois este é um raciocínio puramente natural, vindo de pessoas não espirituais ou de pessoas que tiveram uma experiência, porém não um amadurecimento espiritual. Então Paulo combate essa ideia mostrando que o estômago e os alimentos são transitórios e os órgãos sexuais, apesar de destinados ao sexo, eles têm um propósito maior. Observe 1 Coríntios 12, 22 e 24. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Paulo destaca aqui que alguns membros aparentemente mais indecorosos ou indecentes ou menos honrosos são revestidos de especial honra. E aqui parece ser o caso dos órgãos genitais. Mas por que esses órgãos devem ser revestidos de honra especial? Vamos ler o que diz Efésios 5, 29 e 33. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido. Aqui Paulo cita Gênesis 2:24 e compara a relação homem e mulher com a relação Cristo e a igreja, dizendo que o mesmo cuidado que Cristo tem com a sua igreja, o marido deve ter com a sua esposa. Agora compare com o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O que fica claro então? Que o relacionamento entre um homem e uma mulher está no mesmo nível de comparação entre o relacionamento de Cristo e sua igreja. E para Deus, o relacionamento, a união de um casal tem seu ápice na relação sexual. É por isso que no livro de Hebreus fala que o leito, o casamento, a relação entre um homem e uma mulher é honrosa e sem mancha. E o que é que mancha um relacionamento conjugal? No próprio livro de Hebreus fala o adultério. E o que seria o adultério se não ter relações extraconjugais? Desonrando aquilo que Deus destacou como honroso. Então, quando Paulo cita em 1 Coríntios 6 que tudo podemos comer quando estamos com fome, ok, mas em se tratando dos órgãos sexuais, como eles possuem um propósito maior, que é de honrar a Deus dentro do matrimônio, não podemos sair por aí fazendo sexo à torto e à direito na medida dos nossos desejos, porque isso é considerado imoralidade sexual e desrespeita profundamente o santuário do Espírito Santo de Deus. Observe outros textos em 1 Coríntios e Tiago que falam sobre isso. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Então o que Paulo explica é que devemos honrar os nossos órgãos sexuais, pois eles fazem parte de um propósito maior no nosso corpo. Corpo esse que é separado para ser o templo do Espírito Santo e possui um fim diferente. É para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ou seja, o corpo é para Cristo, para servi-lo, para honrá-lo. E Cristo é para o corpo, para habitar nele, para glorificá-lo. Então, quando você faz relações sexuais dentro de um matrimônio, você santifica a Deus e o honra com seu corpo. Do contrário, quando você tem relações fora de um casamento, você despreza aquilo que Deus tornou santo, porque você desonra o seu corpo e desglorifica a Deus. Sim, você deixa de dar a glória que Deus merece através do seu corpo. Você entende isso? É por isso que quando uma pessoa que teve uma experiência de salvação está em um processo de santificação, começa a se envolver sexualmente fora do casamento, ela se sente muito, mas muito mal. E muitas vezes ela não tem forças para parar. E esse sentimento de pesar começa a ficar anestesiado por um pouco de prazer momentâneo. E lá na frente ela vai se dar conta de que ela está totalmente fora do que Deus queria para ela. E o pior, fora do relacionamento que Deus queria para ela. E o que fazer diante dessa situação? Primeiro, se arrepender de fato e de verdade. Não se lamentar ou ficar com remorso, pois o arrependimento verdadeiro produz mudança, já o remorso produz apenas tristeza, ou às vezes autopunição e autodestruição. Segundo, se você não quer mais desonrar a Deus e desglorificá-lo, literalmente fuja da imoralidade sexual, assim como fez José quando fugiu da mulher do seu patrão. Observe Gênesis 39, 11 e 12. Aconteceu, porém, certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Se José não tivesse fugido da imoralidade sexual, ele não teria cumprido seu propósito de vida em Deus, se tornado o grande líder que ele foi no Egito. Então, quem sabe você não está cada vez mais longe do seu propósito de vida em Deus, ou ainda nem sabe qual é, por estar envolvido sexualmente de forma ilegal e desonrosa ao Senhor. Deus, ele não pode cuidar de você se você, com seu livre-arbítrio, não desejar isso. José literalmente fugiu, correu, se afastou, saiu de perto. Parece fácil, mas não é.
principalmente quando há atração sexual, requerendo forças que só Deus pode dar. Então, busque a Deus pedindo sabedoria para usar sua sexualidade no momento que o próprio Deus vai te direcionar a fazê-lo. É interessante que as pessoas hoje fazem sexo adoidado fora do casamento e quando casam não fazem mais sexo. Por que isso acontece? Porque elas querem queimar as etapas do processo. Processo esse que vai de 2 vidas para a vida de uma só carne. Não queime etapas no seu relacionamento. O namoro serve para você conhecer a pessoa com a qual você deseja passar o resto da sua vida e seguir com ela para um propósito de vida em Deus. O noivado serve para planejamento. Não apenas da cerimônia de casamento, como muitos pensam, mas planejamento de uma vida juntos, casa, filhos, aquisição de bens duráveis e não duráveis. E o casamento serve para o relacionamento íntimo, se tornando uma só carne, e para continuar conhecendo e aperfeiçoando o seu cônjuge nessa relação de resiliência e colocando em prática tudo que traçaram no noivado. Então, quando os filhos de Deus atropelam o curso natural de um relacionamento cristão, eles se comportam como os ímpios, que por não conhecerem a Deus, não o honram com os seus corpos e suas vidas. Observe 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, ore a Deus pedindo sabedoria nessa área, principalmente quando esses desejos estão na flor da adolescência e juventude, onde achamos que eles são impossíveis de serem controlados. Lembre-se que Deus é Deus do impossível e para Ele tudo é possível, e para aquele que nele crê também. Deus lhe chamou para a santidade. E se você não está preparado para ter um relacionamento com compromissos sérios, então não se envolva, porque você sabe que fatalmente será tentado. Lembre-se que você possui o Espírito Santo de Deus e Ele quer lhe direcionar em todas as áreas da sua vida. E com certeza nessa também. Então permita isso, porque Deus jamais violará seu livre-arbítrio. Agora veja o que Paulo fala sobre o sexo no casamento, em 1 Coríntios 7, 2, 3. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. Esses versículos casam bem com Romanos 13, 8a. Veja, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Penso que o que Paulo escreve em Romanos 13 está persistente com o que ele escreve nos primeiros versículos de 1 Coríntios 7, ou seja, o amor à esposa deve ser pago pelo esposo, e o amor ao esposo deve ser pago pela esposa. E dentre todas as formas de amor que podem ser vistas em um relacionamento matrimonial, penso que a relação sexual está entre elas. Então, nesse critério, ou nesse quesito, os dois são eternos devedores um do outro. Então percebemos que tanto o sexo sem casamento quanto o casamento sem sexo desagradam ao Senhor profundamente. Vamos continuar lendo outras recomendações de Paulo em 1 Coríntios 7. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão, e não como mandamento. Percebam que Paulo dá instruções específicas sobre o ato sexual dentro do matrimônio. Algumas pessoas retiram o versículo 4 do seu contexto e o interpretam totalmente errado, provocando indignação feminina quanto à ideia de posse do outro.
Quando Paulo diz que um tem o domínio sobre o outro, ele não está se referindo a obrigar o parceiro a fazer aquilo que ele não deseja, mas no sentido de honrar o parceiro, cuidando para que ele esteja satisfeito no ato sexual. Quando eu paro de me preocupar comigo e penso no que eu poderia fazer para melhorar o nosso relacionamento sexual, e isso é recíproco, eu passo a ter o que eu quero. Da mesma forma o meu cônjuge. Porém, isso não significa dizer que entre quatro paredes tudo é permitido, porque eu posso aqui lhe dar uma pilha de explicações fisiológicas para lhe dizer que o sexo oral e o sexo anal não estão dentro da lista de melhorias para uma boa relação sexual. A verdadeira prática sexual é aquela que deixa o casal bem, corpo, mente e espírito, antes, durante e depois da prática em si. Então não precisa nem ser expertise em ciências biológicas e fisiológicas para saber das complicações do sexo oral e anal. Basta apenas eu voltar para aquele versículo inicial do nosso estudo, onde fala que o estômago está para a digestão dos alimentos e os alimentos para serem digeridos pelo estômago. Então, da mesma forma, a boca serve para a mastigação e digestão de parte dos alimentos, e o ânus para a expulsão, para a excreção do que não foi absorvido. Estes órgãos possuem uma histologia e uma anatomia próprias para essas funções. Daí você já pode perceber que um desvio das funções fisiológicas nestes órgãos pode gerar problemas de saúde que podem ser vistos até durante ou depois da relação sexual, e ainda podem gerar traumas emocionais e trauma do próprio ato sexual na parceira, que já vai pensando na próxima vez que ela for ter relação sexual, que tortura vai ser se o parceiro quiser fazer algo que vai machucá-la. Então, se não faz bem antes, durante ou depois da relação, para mim, para o meu cônjuge, com certeza não é de Deus para nós. Está muito longe do que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o homem ter o domínio sobre o corpo da sua esposa e a esposa ter o domínio sobre o corpo do seu marido. Você entende isso? Ore a Deus pedindo sabedoria do Espírito Santo nessa área, que é tão importante para o Senhor. Ao contrário do que muitos pensam, devido às propagações mentirosas de Satanás nessa área, nos filmes, nas mídias, nos programas de TV, fazendo as pessoas pensarem que sexo é da natureza humana, então precisa ser praticado e não tem nada a ver com Deus. Ou ainda, para o crente, que sexo dentro do casamento é pecado, porque é obra da carne, precisa ser combatido. Tudo mentira de Satanás. Como já vimos nas cartas de Paulo, o ato sexual é para ser feito no matrimônio por um homem e sua esposa. A Bíblia deixa isso muito claro. Então eu vou lhe dar uma outra informação e dizer que anatomicamente os órgãos genitais masculino e feminino se complementam, se completam como se fosse chave e fechadura. E ainda, a vagina possui um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, rico em glicose, que se converte em ácido lático, importantíssimo para manter o pH ácido da vagina e proteger a vagina contra bactérias do ânus e do reto, evitando assim infecções. E ainda, de cada lado da abertura externa da vagina humana existem duas glândulas chamadas de glândulas de Bartolin, secretoras de um muco lubrificante importantíssimo para o ato sexual. A vagina também possui fibras musculares e um tecido conjuntivo frouxo rico em fibras elásticas, ou seja, a elasticidade da vagina é bárbara. Ela se expande tanto em comprimento quanto em largura durante a excitação sexual, a relação sexual propriamente dita e durante o parto. Ou seja, foi totalmente preparada por Deus para isso. Então nem vou mais aqui explicar sobre a boca e o ânus, que não possuem nem metade dessas características, pois possuem uma anatomia, histologia e fisiologia preparadas por Deus para outras funções. Ficou claro isso? Então eu espero que o estudo de hoje tenha lhe ajudado de alguma forma. Deus vai lhe responder, com certeza, se você pedir orientação para Ele nessa área tão bombardeada por Satanás, que quer fazer impuro aquilo que Deus santificou. E Cristo resgatou e honrou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E para finalizar, eu quero deixar para você o que o apóstolo Paulo desejou para os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Deus quer manter, preservar, conservar não só o seu espírito e a sua alma, mas o seu corpo perfeito, íntegro, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós receberemos corpos gloriosos. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.